galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, temos notícias boas sobre 2026 para o Flávio Bolsonaro e notícias não tão boas para o Lula, o que acaba sendo uma boa notícia. Hoje, com certeza, falaremos sobre 2026. Tá difícil, né? Porque muitas vezes o judiciário, o Banco Master não deixam, né? A gente vai começar falando sobre isso. Lulinha e seus amigos tentando blindar Dom Pedro III e o Toffoli, né, para não serem convocados aí na CPI do crime organizado, nem tem algumas quebras de sigilo. Também tem mais algumas questões críticas à própria OAB, né, e acaba expondo, né, como esse pedido do fim dos inquéritos também é uma hipocrisia. Alguns textos críticos aí que saíram em relação ao judiciário como um todo, não só pelo consórcio nacional, como pela turma dos Rothschild, a The Economist, sentou a porrada aí no Supremo, viu? Enfim, a gente vai falar um monte de coisa para depois falarmos sobre 2026, a disputa de Lula versus Flávio Bolsonaro. Parece aí que Flávio já vai aparecer liderando aí, a empresa já tá falando isso aí, em breve. Aí tivemos alguns embates, algumas sinalizações aí do Flávio, do que pode rolar. Hoje vai ter uma reunião, inclusive no PL, importante. Teve uma confusão ontem envolvendo o Malafaia, acho que vale a pena de comentar. E aquelas confusões também que sempre acontecem. Valdemar falando algumas lorotas que também a gente precisa pontuar e muito mais. Então vamos que vamos. E hoje a gente fala de 2026 sem dúvidas. Já começando aqui com blindagem. É a cara do PT isso, né? Planalto tenta blindar Toffoli e Moraes e mira oposição em CPI do crime organizado. Esse é o PT. Esse é o Lula. Isso tinha que ser melhor explorado pela direita. Porque vocês viram ontem a gente comentando aquele levantamento da Palver, que é aquela coluna semanal da Folha de São Paulo, do encaminhado com frequência. A Palver informou que 99% dos comentários em relação ao judiciário são negativos, independente da bolha, esquerda, direita, centro, para cima, para baixo, 99% dos comentários são críticos. Temos que explicar para as pessoas, informar para a população que quem blinda o judiciário brasileiro é Lula e seus amiguinhos. E tá ali, ó. O Planalto montou uma estratégia para tentar blindar Dom Pedro III e Toffoli na CPI do crime organizado. Nesta segunda, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que é do PT, se aliou ao ex-líder do PT no Senado, o Jacques Wagner, que também é próximo do Guga Lima, sócio do Daniel Vorcado do Banco Master, e aí juntos apresentaram 21 requerimentos mirando expoentes da oposição. Aí eles querem chamar pessoas próximas ou que fizeram parte da administração Bolsonaro durante períodos que o Banco Master já estava aí, né, em algum tipo de confusão. Aí tá ali. Os documentos pedem, por exemplo, a convocação do governador Tarcísio, dos ex-ministros de Bolsonaro Paulo Guedes, João Roma, Ronaldo Bento, além do ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto. Os petistas também miram governadores da oposição e pedem a convocação de Cláudio Castro, Ibanez, Tarcísio já falou, né, tá sendo redundante. Buscam ainda chegar ao pré-candidato Flávio Bolsonaro ao tentar convocar Letícia Caetano dos Reis, ex-contadora do senador. Qual a relação com isso? Não faço a mínima ideia. O objetivo é pôr na mesa uma série de pedidos e neutralizar o movimento da oposição para tentar avançar sobre Moraes e Toffoli e também contra o próprio governo, por meio da convocação de Augusto Lima, ex-sócio do Paquito e próximo de Jacques Wagner. Os requerimentos contra Toffoli e Moraes devem ser apreciados nesta quarta, dia 25. Né? Eles botaram a data errada. Quarta é hoje, dia 25. O PT tem um controle da pauta, pois o presidente da CPI é do partido, que é o Contarato. A ideia é que ele paute os novos requerimentos do governo para serem apreciados já na sessão desta quarta. Mesmo com a articulação do governo nesta segunda, a oposição aposta que conseguiria aprovar os requerimentos contra Toffoli e Moraes. A comissão conta com 12 integrantes, sendo que 5 são da oposição e o sexto voto, para a maioria, seria do Alessandro Vieira, que é tido como independente. E o Alessandro Vieira foi um dos que apresentou alguns desses requerimentos, né? Então, vamos ver. Agora você vê como é o governo Lula. A preocupação não é nem tanto blindar o Lula, né? Mas blindar o judiciário, que é quem sustenta o governo Lula, quem descondenou o Lula. Aí, falando já nas críticas, né? Algumas.
Imprensa internacional, a turma dos Rothschild. Revista The Economist diz que Supremo está envolvido em enorme escândalo. E a repercussão aqui na Folha de São Paulo é bem curiosa. Deu alguns nomes aos bois. Revista britânica The Economist afirmou que o Supremo está envolvido em um enorme escândalo em texto que relata as suspeitas e questionamentos que têm se acumulado nos últimos meses envolvendo ministros da corte e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O texto diz, por exemplo, que alguns dos juízes mais poderosos do mundo mantêm uma relação excessivamente próxima com a elite empresarial e política. Ganham destaque na publicação Toffoli, Dom Pedro III. A revista afirma, por exemplo, que investigações sobre o banqueiro levantaram dúvidas sobre a conduta de integrantes do Supremo. O texto afirma que isso é importante, porque candidatos de direita... Olha a preocupação do Rothschild. É importante a gente dar um jeito no Supremo, porque os candidatos da direita podem ampliar a presença no Senado nas próximas eleições e que parte desses candidatos da direita tem como bandeira a abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo. Ou seja, olha, vocês têm que voltar para a caixinha, a gente tem que criar uma cortina de fumaça, baixar o tom, senão vocês vão ajudar o bolsonarismo. Essa é a grande preocupação dos Rothschild. E você vê, né? A turma dos Soros no Brasil, segunda-feira agora, vai lançar lá uma cartinha da democracia reversa para criticar o Supremo. Agora a crítica dos Rothschild. E imagina você achar que tudo isso está acontecendo por pura coincidência. Ao falar de Toffoli, conduziu a relatoria do caso no tribunal até pouco tempo e se afastou após pressão. A revista cita, por exemplo, que Vorcaro teria investido em um resort da família do ministro, assim como as alegações feitas pela Polícia Federal em relatório entregue ao Supremo. Acrescenta que o ministro nega irregularidades. Em relação ao Dom Pedro III, a revista diz que, após surgir informações sobre um contrato de advocacia envolvendo a esposa do magistrado e o Banco Master, ele determinou investigação sobre suspeita de vazamento das oficiais. A matéria também fala sobre o contrato, né? A matéria da Folha de São Paulo é um pouco mais longa, mas indo finalmente, né? Fala do contrato do Dom Pedro III com a mulher dele, aquela confusão. Indo além dos episódios ligados ao Banco Master, a publicação afirma que a interação entre empresas e o tribunal é comum e cita o grande ministro Gilmar Mendes, o decano, acrescentando que ele organiza anualmente em Lisboa um encontro com políticos, magistrados e empresários, o famoso Gilmar Palusa, alguns deles com processos em andamento no tribunal. Também chega a afirmar que o nepotismo é disseminado, citando levantamentos indicando processos em que parentes de ministros atuam como advogados nos tribunais superiores. A revista cita ainda a iniciativa do Fachin, que tem defendido a criação de um código de ética para os ministros da corte e que Toffoli e Dom Pedro III reagiram por sua vez afirmando que a medida seria desnecessária. A isso, a publicação afirma que, independentemente do que pensam os ministros, os inimigos deles no Congresso estão de olho. A Isadora Kramer. Eu trouxe um parágrafo. O primeiro. Eu acho que resume junto com a manchete. Só para mostrar como anda o clima na imprensa. O Supremo corrói o próprio capital. É com esforço de ministros que o Supremo vem demolindo seu patrimônio de confiança junto à população. A recuperação é obra que leva tempo, requer autocrítica e, sobretudo, grau elevado de espírito público. O Supremo não veio parar onde está de repente, por acaso, ou sem o esforço de seus integrantes. Foi um trabalho meticuloso ao longo dos últimos anos de corrosão de um dos preceitos constitucionais que norteiam a administração pública, a impessoalidade, ou seja, eles cavaram sua própria cova. Fizeram, aconteceram, forçaram a mão, não chegaram aqui à toa. Nem precisa nem continuar, né, o texto, né? Você já sabe qual é o tipo padrão da crítica. Já o Fernando Schuller se juntou ao Mário Sabino para fazer uma análise honesta, mas ainda assim ficou a desejar numa das partes mais importantes de todas. E eu não tô pegando no pé, sabe? O Schuller, ele se coloca na direita, era um cara ligado ao PSDB, é próximo aí é um liberal, ligado aos liberais da direita permitida, ele é muito próximo da direita permitida. Ele podia
ter realmente feito um bom texto, mas ele pecou na parte mais importante de todas, onde ele poderia dar o nome aos bois, ele fraquejou. Ele fraquejou. Começa bem, boa manchete. Ao justificar os inquéritos, a OAB legitima a própria lógica da exceção. Já colocou na manchete um ponto central da palhaçada desse pedido do fim do inquérito das fake news apresentado pela OAB. Se você quer fazer o certo, você faz o certo. Não tem como fazer o certo pela metade. E não tem como você fazer o certo nem pela metade quando você apoia o absurdo. Apoia uma coisa que é totalmente sem pé nem cabeça, que é esse inquérito. Não tem nenhuma validade esse inquérito. Ele já começou todo errado. O Chula desmonta bem, né, essa farsa da OAB, mas a gente vai chegar lá. Vocês vão entender porque eu não gostei. Sobre esse pedido da OAB para o encerramento dos chamados inquéritos sobre fake news, o problema do posicionamento, que é positivo para a democracia brasileira de toda maneira, é que eles encerram um paradoxo. Ao fazer o pedido para o encerramento de uma medida extraordinária, uma espécie de excepcionalismo democrático justifica a própria medida extraordinária. Justifica a existência dos inquéritos, a criação desses inquéritos lá em 2019, a sua permanência durante muito tempo, o seu caráter extraordinário que, segundo a AB, era necessário. Pois havia ataques à honra de ministro, havia a disseminação de fake news, havia ameaças institucionais, um quadro de tensão, de estabilidade. Poderia-se usar N argumentos nessa direção. Ora, se nós aceitamos que numa democracia constitucional, que por definição é feita de regras, uma constituição e um ordenamento jurídico estável e assim por diante, e quando há momento de tensão, quando tem um momento de tensão, obviamente, há ataques à honra de ministros, há ataques a autoridades, há disseminação de fake news, há momentos de tensão, enfim, ameaças variadas à própria ordem institucional e à própria democracia, assim por diante. Nós vamos justificar a criação de atalhos institucionais. Aí nós temos um problema, não é? Porque se nós aceitamos a ideia de que cabe a quem detém o poder, no caso o Supremo, fazer uma avaliação de conjuntura, de contexto, bom, agora, né, nesse momento aqui que o Brasil vem experimentando, né, as situações extraordinárias, é uma situação difícil, ataques a ministro, a própria instituição do Supremo, logo a gente pode dar uma flexibilizada, né, nas regras. E aí vamos criar um inquérito infinito, com objeto aberto, como é o caso dos inquéritos sobre fake news. Vamos lembrar que esse inquérito foi criado em 2019 para censurar a revista Cruzoé, porque fazia jornalismo investigativo, que é a função do jornalismo sobre o ministro do Supremo. A corte entendia aquilo como uma grave ameaça, entendia aquilo como uma fake news. O Tribunal do Dono da Verdade diz que o jornalismo investigativo é mentiroso. Ou seja, já começou todo errado. Todo errado. Porque o que o OAB tenta vender é que foi necessário para parar o bolsonarismo. Mas não começou para parar o bolsonarismo. Em nenhum momento. O ministro, à época, objeto daquela matéria, era o próprio Toffoli. E por isso a corte foi lá, fez a censura, etc. Criou esses inquéritos que depois foram utilizados durante anos e anos para punir, censurar, mandar prender, enfim, militantes, ativistas, humoristas, blogueiros, economistas, jornalistas, em especial de... Aqui que está o ponto. Um determinado campo político que todos aqui acompanharam. Não. Quem disse que todos aqui acompanharam? Quem disse que todos aqui acompanharam? Quem acompanhou? Quem acompanhou? O Estadão não acompanhou. A imprensa não acompanhou. O Fernando Júlio teve a oportunidade de fazer verdadeiramente uma defesa honesta. Ele não podia nem falar assim, ó, do campo bolsonarista. Ele poderia... Seria o melhor que ele podia fazer. Se ele não foi homem para isso, ele falar, cara, do campo da direita, do campo dos apoiadores do ex-presidente, que seja. Gente, já passaram dos 7 anos. Não houve na imprensa matérias mostrando os absurdos contra os jornalistas da direita. Pelo contrário, só houveram matérias reforçando a perseguição da turma da direita. Quantas e quantas vezes a imprensa, ao falar sobre Alan dos Santos, como é que eu falava? Blogueiro investigado por supostas fake news. A própria Bárbara
blogueira investigada por fake news. Só. Não teve nenhuma matéria colocando, não, tá aqui, é mais conservador, é isso? Não tem matérias. E o problema disso é o seguinte, vai passar 10 anos, daqui a 10 anos, a gente vai estar em 2036. 2036 menos 18 vai dar 2018. Vejam só. Imagina quem nasceu em 2018. Quem nasceu em 2018, não vamos botar melhor. Quem nasceu em 2020, no pico do Mandetta. Quem nasceu em 2020, no pico do Mandetta, vai estar completando 16 anos. Vai poder votar. Vocês já foram crianças, adolescentes. Vocês não se preocupavam com a política. Vocês acham que as pessoas que têm aí seus 16, 18 anos sabem o que está acontecendo? Vamos trazer até para hoje. Estamos em 2026. Quem tem 16 anos hoje, 16 anos, vai fazer 16 anos e pode votar. 6 anos atrás, ou seja, em 2020, tinha 10. Você acha que uma pessoa com 10 anos de idade em 2020, que pode votar hoje, acompanhou esses processos? Será? Não é tão comum assim. Vamos botar quem tem 18. Tinha 12 anos na época. Tinha 12 anos em 2020, quando começaram essas perseguições. Primeira busca e apreensão lá, 27 de maio de 2020. Vocês acham que essas pessoas sabem? Então, assim, a imprensa tem a oportunidade, um cara da direita. E o Fernando Schuller, ele só está escrevendo no Estadão por cota. Não estou aumentando, não é piada. O Estadão tinha uma cota de textos semanais da direita, que era a coluna do Guzzo. O Guzzo era o estranho no ninho no Estadão. Após o falecimento do Guzzo, é que o Estadão precisava de alguém, aí tinha uma cota para a direita meio que permitida, e colocaram o Fernando Schuller. Então, assim, ele teria dever moral, já que estava ocupando a cota do Guzzo. O Guzzo era um cara que estava sempre falando da direita e defendia de forma aberta. E faz uma porcaria dessa, bicho. Não dá, gente. A direita permitida, né? Não, a gente, todos aqui acompanharam. Quem disse que aqui acompanhou? Quem acompanhou? Garanto que se eu fizer uma sabatina de 5 minutos com qualquer um, em 5 minutos eu consigo fazer alguma pergunta que não vão saber responder. Por isso que eu falei, o cara tem até uma intenção boa de mostrar a hipocrisia da OAB, relativizando a Constituição, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, que relativiza a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a própria democracia, mas peca, e é um pecado para mim mortal. Continuando, né? Porque é ridículo esse da OAB. Primeiro, né? O nascimento desses inquéritos se deu a partir de uma interpretação do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que tratava de transgressões, de infrações na sede. A sede virou o mundo inteiro. A sede do tribunal virou a internet inteira. Então, já começou aqui. Foi de ofício. Escolhendo o relator. Tiveram que distorcer o artigo 43 sobre a sede, né? Para poder abrir inquérito. Até Elon Musk acabou sendo investigado pelos inquéritos. E qualquer definição sobre aquilo que era um ataque, aquilo que era uma fake news, aquilo que era um discurso de ódio, passou a ser uma justificativa de ser o relator do Supremo, né, para todo tipo de medida. Então você tem lá o grupo de WhatsApp dos empresários. Alguns não disseram nada, outros fizeram joinha. Pronto, aí eles saem em defesa dos empresários. Gente com dinheiro, né? Normalmente os liberais. O grupo dos empresários. Aí ele vai lá. Tem o humorista lá, o Bismarck, preso no exterior por ataque à democracia. Beleza. Aí tem o Monark. Tá. Bom, a lista é infinita. Aí ele se suscita. Porque ele não consegue estar nenhum bolsonarista? Nenhum! Não consegue falar do Daniel Silveira? Poxa! A lista é imensa. O inquérito das fake news majoritariamente perseguiu bolsonaristas. Ele está todos menos bolsonaristas. A sucessão, essa história toda, durante anos, justificando a ideia de que se não houvesse esse atalho, se não houvesse nesse conjunto de medidas extraordinárias, a democracia brasileira não teria forças para se defender a si mesmo. Isto é uma velha ideia na cultura política brasileira, a ideia é que nós precisamos de um atalho. O professor Vanderlei Guilherme dos Santos definia muita da nossa tradição política como a tradição do autoritarismo instrumental.
É como se a democracia, as regras do jogo, não dessem conta da defesa da própria democracia. E aí se cria uma espécie de grande falácia do ônus na prova. Alguém tem que provar que, sem medidas extraordinárias, a nossa democracia não teria força, pelos seus próprios instrumentos institucionais dados pela Constituição para defender a si mesma, se defender a própria ordem democrática. Se nós aceitamos a ideia de que medidas extraordinárias eram necessárias lá atrás, por que elas não continuam sendo necessárias hoje? Nós temos eleições, continuamos com a polarização, as fake news continuam por aí, a corte continua sendo atacada. Então, segue valendo, né? Agora, a parte do jornalismo brasileiro está fazendo, inclusive, críticas duríssimas do ponto de vista ético a muitos ministros. Tudo isso poderia ser utilizado como justificativa para a preservação desses inquéritos. Se nós aceitamos o princípio do atalho institucional, o princípio da flexibilização das regras do jogo, partindo de uma certa análise que, naquele contexto, era importante, porque 3 ou 4 anos depois, uma nova análise feita por essas mesmas pessoas que detêm o poder não levaria uma nova justificação para a permanência desses mesmos instrumentos extraordinários? Na verdade, nós precisamos revisar isso. A democracia é forte, sim, suficiente em termos das leis brasileiras, da Constituição brasileira, das regras do jogo, da nossa democracia, para defender a si mesmo. Não precisamos de atalho institucional. Isto é apenas uma velha e cansativa tradição autoritária brasileira. E só para justificar que eu acho que eu tenho um lugar de fala para reclamar do Fernando Schuller, hoje eu consegui dar uma adiantada boa no Atlas de fevereiro. Pronto. Aqui eu separei o que a gente comentou só agora no mês de fevereiro. Tudo isso daqui é relativo ao Banco Master, judiciário, fim do inquérito. Subtemas só relacionado Master Judiciário e tudo mais. Aí você, pelos títulos, você vai entender, né? Em busca de um acordão. Foram as primeiras movimentações no início de fevereiro em busca de um acordão que começou a dar meio errado. Por quê? Porque o celular explodiu o Toffoli. Aí tem muita coisa aqui pra gente comentar. Agora, aquelas diversas notícias, diversas revelações do Toffoli. Aí depois disso daqui vem, né? As reações diante das revelações. E ainda não é um acordão. Tudo que rolou antes da reunião, que o Toffoli saiu. Aí vem primeiro acordão. É o Toffoli saindo, pro Mendonça, dá uma acalmada. Aí a parte do Mendonça tá aqui, ó, escalaram o Mendonça. É mais uma quantidade de coisa volumosa. Aí, os bastidores da reunião secreta. Aí, assuntos relacionados à cúpula do Master, que é o Daniel Vorcaro, o Guga Lima. Aí também, coloquei aqui também umas coisas ligadas ao Nelson Tanuri. Aí, só notícias falando dos impactos do Banco Master nas eleições. Só notícias e movimentações da imprensa em relação a impeachment de ministro. Depois, eu botei uma palavra feia aqui, não vou botar isso no Atlas, né? A festinha lá do Paquito. Depois, notícias só ligadas ao Código de Conduta, tudo mais relacionado ao PT. Tem coisa também, outros tópicos, tem, sei lá, Lula versus Toffoli, vai estar ali, no celular explodiu. Mas, sei lá, coisas mais específicas de relações do PT com o Banco Master. Aí o caso da Receita, só o início do caso. Aí depois tem a reação após o início do caso. Depois tem a intimação do Clebinho da Unafisco. Aí tem o fim do inquérito, que é notícias falando que a OAB pediu. Enfim, vai entrar muita coisa do fim do inquérito da OAB. Aí tem Master, vai ter CPI, são notícias sobre a possibilidade de criar a CPI do Master. Aí tem o Master na CPMI do INSS. Depois o Master na CPI do crime organizado. Aí depois tem o do Master e as autarquias. Notícia que saíram ainda sobre TCU, Banco Central e outras pessoas. Aí tem o FICTO, BRB. Notícia do Master ligado ao Centrão. Notícia do Master só na crítica do Supremo. Aí dá pra colocar essa do The Economist, dá pra colocar Dora Kramer. Isso do que a gente abordou em vídeo. Então assim, olha o tamanho, sabe, dessa confusão. Então assim, bicho, tem que dar nome aos bois, velho. Então eu faço questão de registrar a história. Mas não, como todos aqui acompanham. Quem disse que acompanhou? Quem disse que a população brasileira acompanhou essa perseguição que a direita sofreu? Ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe. Desafio Fernando Schuller citar 5 nomes. 5 nomes alvos da primeira busca e apreensão do 27 de maio de 2020. Cita aí 5 nomes. 5 alvos. Paquito quer
evitar envio de processos à primeira instância. Achei suspeita essa postura do Paquito, viu? Ele quer manter tudo no Supremo. Fico até preocupado, viu? Até inclusive com o Mendonça. Se o Mendonça realmente fosse brabo, talvez o Paquito fosse preferir a primeira instância. Mas tá ali, ó. Os advogados do Paquito tentam barrar investigações de ao menos 3 ministérios públicos estaduais sob aplicação de dinheiro de institutos de previdência de servidores municipais e estaduais na instituição financeira. A ofensiva da defesa do banqueiro visa concentrar todas as apurações no Supremo e evitar operações determinadas pela Justiça de primeira instância. A CNN apurou que Vorcar apresentou recursos nos processos que correm sob sigilo para que as apurações dos MPs sejam encaminhadas ao Supremo. No entanto, até agora, os tribunais responsáveis pelos casos negaram os pedidos sob a alegação de que as investigações relativas às unidades da federação não envolvem autoridades com foro privilegiado. E aí, né? Aí não tem um companheiro Toffoli para ajudar mais. Não tem mais o companheiro Toffoli. E falando da justiça no Brasil, né? A gente começar a falar de 2026. Dom Pedro III manda citar Eduardo Bolsonaro por edital. E eu não entendi por que Eduardo é por edital e Paulo Figueiredo é por carta rogatória. Por que não manda a carta rogatória também para Eduardo? Devia tratar da mesma forma, né? Nem o tratamento que o Paulo Figueiredo recebe um Bolsonaro merece. Pra você ver, na escala da humanidade, assim, ninguém de direita é ser humano, não, assim, nenhum bolsonarista é ser humano, mas os bolsonaros, além de não serem seres humanos, têm que ser eliminados. É um nível a mais na maldade do judiciário brasileiro. Enfim, vamos falar de 2026, começando com uma boa notícia para nós, não tão boa para o Lula, né? Governo e PT batem cabeça sobre crise com evangélicos após pesquisas mostrarem avanço de Flávio. E um dos problemas, isso não é muito longo a análise, é que o Lula não aceita os números. O Lula não aceita. O Lula realmente acha que o carnaval foi maravilhoso, que a escola foi maravilhosa, que quando ele voltar pro Brasil ele quer ir lá agradecer a escola pela homenagem. Ele não consegue entender e eu acho isso maravilhoso. E aí é aquela coisa, né? Ninguém sabe como falar isso pro Lula. Todo mundo fica na ponta dos dedos, né? Falar, pai, não vamos desagradar esse maluco. A gente já também não deixa. E aí, bom pra gente, né? Aí tá ali, o governo e o PT batem cabeça sobre como conter a crise com os evangélicos, por causa da ala intitulada Neoconservadores em Conserva. Os bastidores, há uma caça às bruxas em curso. Dirigentes do PT e ministros buscam culpados pela queda da aprovação do Lula em pesquisas de intenção de voto. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro e seu desafiante ganham terreno. Falando em ganhar terreno, pro Robson Bonin trazer essa informação, e foi ele, tá ali por redação, mas foi o Robson Bonin, tem vídeo dele. Pro Robson Bonin falar isso, eu acho que tem já alguma informaçãozinha extra. Porque o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisa sempre teve uma relação de proximidade muito grande com a turma da Veja. Muito grande mesmo. Sempre, se você pegar aí 2022, principalmente 2022, as pesquisas da Paraná sempre saíam em primeira mão na Veja ou na Bela Megali, que ainda tá de férias aí, né? Teve bebezinho. Tô sentindo falta. Ela, às vezes, outra tinha uns bastidor, né? Como boa porta-voz do Supremo. E aí o Robson Bonin diz que pesquisa deve mostrar Flávio à frente de Lula pela primeira vez, né? Deve mostrar? Deve? Por que deve? Será que ele já tem essa informação? Deixou muita gente no hype, né? Nova rodada do Paraná pode. A gente não sabe, né? Pode. Vai que talvez já saiba o resultado. Eu tenho pra mim que o Murilo detectou alguma coisa e deu um papinho aí no Robson Bonin, viu? Fazer reviravolta no cenário eleitoral. Avanço do senador depende agora do eleitor de centro. O que Murilo trabalhou, nossa, nos últimos meses para tentar destruir qualquer candidatura dos Bolsonaro. Aí, quando ele viu que não teria espaço na candidatura do Tarcísio, que isso rolou, aí Murilo falou algumas pessoas do telefone, aí sabe como é Rádio Piel, né? Aí Murilo começou a defender que o nome realmente tinha que ser o Flávio.
Mais tarde do que nunca, né? É isso aí mesmo, Murilo. É isso aí, né? Tudo da Lima não vale um peido. No dia de ontem, quase chovendo molhado, né? O Carlos aí, o Eduardo seguem naquela tentativa, sabe? Dando murro em ponta de faca. Ou talvez naquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Carlos Bolsonaro cobra maior engajamento do PL com a candidatura de Flávio e reclama de silêncio. O Globo repercutiu aí, também saiu no Estadão, uma nota muito similar. A manifestação ocorre em meio a disputas internas no bolsonarismo sobre o nível de apoio à pré-candidatura do senador e amplia pressão por alinhamento dentro do partido. O que é isso aqui, né? O Carlos fez uma postagem, veremos a postagem na íntegra. E aqui é só um pedaço da nota. Em publicação nas redes sociais, foi no Twitter, Carlos afirmou que páginas e perfis locais ligados ao partido, ligados ao PL, têm adotado comportamentos distintos desde o anúncio da indicação de Flávio. Segundo ele, enquanto parte da estrutura partidária passou a impulsionar o senador em suas plataformas digitais, outros canais vinculados ao PL simplesmente não mostram o pré-candidato, tipo PL Mulher. Não é acusação, é constatação empírica. E constatação pede alinhamento, não silêncio. Para o filho do ex-presidente, a falta de uniformidade na comunicação partidária transmite ao eleitorado uma imagem de desorganização interna e acaba enfraquecendo o projeto político da direita. Carlos também mencionou que já se passaram quase 2 meses desde o anúncio feito por Bolsonaro, que está preso, e afirmou que a união defendida publicamente pelo partido precisa se refletir na prática. Comunicação também é ação política. Até a Globo está ajudando, que é para ver se o pessoal acorda. Até a Globo já está dando a mão aí para repercutir as falas do Carlos. Eu achei curioso isso, sabe? Falei, mas a Globo Estadão. A Globo Estadão dando voz aí, né? O chamamento. Gente, vamos ajudar. Ali o Carlos. Um chamado à construção. Aí, a gente vai ler aqui e eu adianto. Não tem um ataque. Nada. Zero. É realmente assim um pedido. E ele ousou falar a verdade. E falar a verdade hoje incomoda. Porque hoje me perguntaram assim, o que é ser de direita e esquerda no Brasil hoje? Para mim, ser de esquerda hoje no Brasil é roubar quando ninguém tá vendo. Ser de direita é varrer a verdade para debaixo do tapete. E ser bolsonarista é falar coisas incômodas que tá todo mundo vendo, né? Mas não pode falar. É isso. Tá chato, viu? Tá chato ter que varrer a verdade para debaixo do tapete em nome de alguma coisa assim abstrata, tipo união da direita. Aí o Carlos comenta, né? Um chamado à construção. Páginas, redes sociais locais e suas subdivisões do Partido Liberal. Basta fazer as contas, observar com calma e comparar. Coincidentemente, ou não, né? Mas eu acho que é coincidentemente de propósito, aquelas que trabalham para mostrar Flávio Bolsonaro em suas timelines e aquelas que simplesmente não mostram. E fazem quase 2 meses do anúncio do presidente preso político torturado Jair Bolsonaro. Carlos, fazem mais de 2 meses, Carlos. Você errou na data. O Flávio foi anunciado em dezembro. Então você tem dezembro quase inteiro, porque foi dia 5 de dezembro. Você teve janeiro inteiro e já teve fevereiro. Já tem mais de 2 meses. Já tem quase 3 meses completos. Já são quase 3 meses. Você tá pegando leve, Carlos. Você tá pegando leve, cara. Não é acusação, é constatação empírica. E constatação pede alinhamento, não silêncio. Se a proposta é união, ela precisa aparecer na prática. Comunicação também é ação política. Quando uns somam e outros se omitem, a mensagem que fica é confusa. E confusão enfraquece. Assim acaba parecendo que se deseja algo que todos nós sabemos que não se deseja, não é mesmo? É hora de somar. Vamos lá, pessoal. Sabemos que é tudo, que tudo é só erro sem querer, né? Mas vamos juntos esquecer. Foi sem querer, né? Vamos lá. Tô estendendo a mão. Vamos fingir que tá tudo, que foi só um erro. Aí o Gil Diniz
Já cita logo o nome, né, Gil? É padrão do PL Jovem aqui no estado de São Paulo e pela maioria dos estados no Brasil. Silêncio quase que absoluto dos presidentes estaduais sobre a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Resta saber de onde está saindo a ordem para uma sabotagem tão coordenada. Eu não sei se tem coordenação ou não, sei que o Gil escreveu isso. O que dá para constatar é que uma galera, em especial essa turminha do PL Jovem, uma galera que não fala do Flávio, parece que tá proibido. Parece que o Sérgio Santana não deixou. Aí, eu nem vou dar play nesse vídeo. O Carlos só coloca um recorte do Flávio, que primeiro ele acompanha o Jair falando do uso do cartão corporativo, falando no Flow Podcast. Cara, ele não usou pra quase nada, o que, é que ele gastou em 4 anos. Depois coloca a notícia do Lula, né, do gasto. Já tá acima de quase 1,5 bilhão. E o Flávio fala, cara, olha a diferença do Lula pro Bolsonaro. Olha a diferença, né, do que a gente tá propondo pro que Lula tá propondo. E o Carlos disse, gente, não é difícil escolher um lado. O que é que tá faltando para as pessoas apoiarem o Flávio? É o Flávio versus o Lula. E quem é do PL, quem é filiado ao partido do Flávio, tá fazendo doce. Eduardo, aí já deixa de forma clara. Assim como o Carlos, vocês não querem união? Então vamos nos unir, cara, em torno do Flávio. Mas do povo não quer, né? O povo tá teimando. Veja o Eduardo. O Brasil precisa de união. Eu acho que ninguém discorda disso. Existem 2 projetos muito bem postos. O do Lula, com a censura, com a perseguição política, a intimidação a internautas e jornalistas. E do outro lado, o Flávio, que trabalha pela anistia, pela soltura dos presos políticos e por liberdade de expressão. Tendo isso em mente, eu acho que é muito claro para nós que a prioridade é trabalhar, apoiar, da maneira que for. Às vezes com um pequeno perfil na internet, se for grande, melhor ainda. Mas apoiar o Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro não for eleito, o Brasil vai seguir nessa página sombria. Um sistema será consolidado, mais pessoas vão sair do Brasil. E porventura, quem não puder sair, vai ser esmagado pela mão do autoritarismo. É por isso que eu peço a vocês união, senso de responsabilidade. Não é momento de barganhar ou de colocar adiante interesses outros, secundários, talvez corriqueiros da política, mas que não condizem com o interesse dos brasileiros. Posso contar com você? Espero que sim, pode ter certeza. Eu estou fazendo a minha parte e daqui de fora ajudando como eu puder. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e se porventura você discordar de mim, eu não sou o dono da verdade. Pode escrever aqui embaixo que eu vou olhar e, na medida do possível, até responder alguns comentários. Um abraço, fiquem com Deus. Eduardo ainda deixa que você critique ele, viu? Rapaz. Não aprendeu com o Nicolas, não, ué, que sai bloqueando os outros. Ave Maria. Qual é, Eduardo? Isso não é postura de deputado, não. A postura da direita é bloquear pessoas quando recebe críticas. Que coisa, viu? Aí você... Agora vai entender porque eu comecei, né, com essas postagens. Você viu o tom das postagens. Você viu o tom, né? Eduardo, do Carlos, dos últimos dias, ó. Você viu, ó. Dia 23, dia 23, dia 24. Você viu o tom? Tá vendo o tom? Irmãos de Flávio tensionam base com ataques. Ataques, aliados. Qual foi o ataque? Ele cobrou que eu ajudasse o Flávio. Está me atacando? Ele quer que eu apoie o Flávio. Eu não aguento, velho. Os irmãos Carlos e Eduardo atacaram publicamente aliados políticos como a Beyoncé de Ouro Preto e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o próprio PL. O PL atacou o PL, gente. Assim, você tá proibido de falar a verdade. Bolsonaro, o versículo da Bíblia mais repetido por Bolsonaro na história era João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje essa direita inteira tem ódio da verdade. Ódio, um verdadeiro ódio. A direita se abraçou na mentira. E você não pode, não, você tem que abraçar mentira em nome da união da direita.
Eu não faço questão de ser direita. Eu não vou abraçar a mentira. Eu não vou ficar varrendo coisa de pá debaixo do tapete. Não foi isso que eu aprendi em minha casa. Não é isso que o cristianismo fala. E nunca foi a bandeira de Bolsonaro. Não, velho. Não, não dá. Não dá. Vocês acham que é justo esse tipo de manchete? Porque isso daqui é o que você observa também nas redes sociais. A direita limpinha, falando dos filhos de Bolsonaro que só atrapalham. E por sinal, eles seguem repetindo isso desde 2018, 2017, 2016, que já falou que os filhos atrapalhavam. Os filhos sempre atrapalham, é incrível. E no final do dia, quem realmente sempre ficou ao lado de Bolsonaro foi os filhos dele. Aí vem André Sadi, né? Eu vou deixar que a própria Sadi fale. Rapaz, velho, é muito absurdo isso. Escuta aqui. Que era um ruído, virou um racha público, né? A família Bolsonaro brigando com a família Bolsonaro e também cobrando aliados da família Bolsonaro a se engajar na campanha de Flávio Bolsonaro, principalmente Eduardo Bolsonaro. Fim de semana a gente viu escalar essa treta pública, né? O Eduardo Bolsonaro tinha cobrado Michele, dizendo que estavam com amnésia. O Nicolas respondeu depois de visitar o Jair Bolsonaro, dizendo que o Eduardo não estava muito bem. A Michele Bolsonaro foi no Stories fazer uma indireta bem direta, né? Fritando banana ali. Bananinha, como é conhecido o Eduardo Bolsonaro na oposição, na política. Acho que é o Ícaro fritando banana. E a avaliação da dupla, eles estão fazendo uma dobradinha, né? O Nicolas e a Michele. A avaliação ali no torno deles é que o melhor candidato seria o Tarcísio. Então eles estão calculando e também não estão prometendo se engajar não na campanha do Flávio, que está irritando o Eduardo, porque o Eduardo sabe que a sobrevivência política dele, o capital político dele depende da manutenção do espólio da família Bolsonaro desse campo político. Então essa é a treta, fratura exposta dessa briga no campo da direita. Eduardo ousou falar que tava com amnésia. Peraí que eu recebi um tweet. Aqui eu quero checar essa informação. Acho que a informação é importante. Eita, Lele! Ave Maria. Pera. Para tudo, amigos. Para tudo, amigos. Deixa eu ver se já saiu na Globo. Olho no lance. Calma aqui, ó. Lança do Masta, Mendonça. Não sai ainda não. Deixa eu ver aqui. Onde é que esse pessoal já achou essa notícia? O amigo meu mandou que deve ser em algum jornal já. Quer que é só na Folha já? Deixa eu dar pausa aqui, eu quero pegar de algum jornal. Pera aí. Pronto, só achei uma pessoa que postou. Tinha que achar um lugar pra postar, né? Posta aí. Ao vivaço. Na minha gravação, né? Não vi pra vocês. Flávio Bolsonaro e Lula empatam em 46% em intenções de votos no segundo turno. Fala dele, amigo. Fala dele. Já está empatado. Será que tem um... Será... O Flávio não sabe o que é teto e ele não para de crescer. Que alegria, viu? Eita, poxa. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta. Hoje é o dia de visitas de Jair Messias Bolsonaro. Ô, Jair, tu merece, Jair. Essa aqui tem que ser pra tu, Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Teu esforço não vai ser em vão, não, Jair. Teu sacrifício não vai ser em vão, não, Jair. A gente vai estar junto, capitão, tá? Todo o sofrimento do senhor, o sangue que o senhor derramou. Tá louco, velho. Meu Deus do céu, velho. Tá louco, velho. Não vai. Tu merece, Bolsonaro. Tu merece. Em fé. Em breve a gente vai ver. Flávio liderando. Jair. Faz pro Jair. Fala, Jair. Aguarda que tá chegando a hora. Tudo valeu a pena. A vida do senhor não foi à toa, velho. Não foi à toa. Ah, que alegria, viu, velho?
Que alegria. E isso porque o povo não tá ajudando. Meu Deus do céu. O que custa? Custa dar uma mãozinha. Custa dar uma mãozinha pro Flávio. Tá liderando. Sem a ajuda de vocês. Vocês aí estão querendo fazer um tipo de barganha pra cima do Flávio. Vocês vão se arrepender disso. Aqui, ó. Tá aqui em cima. Essa revista vai ficar aqui até o fim da eleição. Ó. Em nome do pai. Obrigado, minha tia Helena, que mandou esse exemplar pra mim, ó. Vou ficar com ela aqui, ó. Eu e ele. Meu candidato. Meu presidente. Aí, meu presidente. Hoje vai ter uma reunião com esses pangaré do PL. Falou a roupa suja. Flávio Nantes Bolsonaro, futuro presidente do Brasil, terá uma reunião para parar arestas e pacificar a legenda. É de acertar os ponteiros para evitar que divergências respinguem em sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Faz muito bem. A Globo também noticiou isso. Soltou duas notas. Uma foi essa daqui, né? PL reúne bancada para alinhar estratégia para 26 e frentes de embate com o governo. Aí tá ali. Nos bastidores, tá da legenda, reconhecem que a reunião também deve ser com freio de arrumação após episódios recentes de divergências públicas entre parlamentares do campo conservador. E a outra é essa aqui, ó. Flávio reforça a palavra de Bolsonaro para palanques, defende papel de Eduardo em São Paulo. E maior aproximação com o Congresso. Eu acho que Eduardo tem sim um papel importante. Temos que respeitar o Dudu. E o Flávio é candidato. Obrigado, Eduardo. Que tu comprou uma briga que tu nem sabia o que tu tava fazendo, né? Tu só foi lá e fez. Só foi lá e fez. Mas essa matéria tem uma coisa interessante, que ela reforça um ponto. Que eu vi algo similar da boca do Flávio. Perguntei também lá na entrevista que a gente fez no quinto. É o seguinte... Já falando sobre governo, articulação política comunais, isso aqui vai ser aplicado para ministros, que é o seguinte, o Flávio falou, eu acho que um critério que eu vou adotar também é alguém que tenha esse conhecimento de política, que saiba como tratar os parlamentares, porque ninguém faz nada sozinho. Não ser pessoas técnicas de preferência, mas que tenham alguma experiência na parte política. Eu até prefiro que o Flávio coloque pessoas que são 100% políticas, que tenham alguma experiência técnica, algum conhecimento técnico, mas majoritariamente políticos. E no final do dia é botar pra coisa andar. Enche de secretário técnico aí. Bota aí, enche de secretário. Mas um ministro mesmo, cabeça, pra meter um político aí que a gente segura aí, Flávio. Vamos nessa. E vamos nessa. Falando do Eduardo, de novo, a gente fala da treta do Malafaia. A Liz fez essa postagem, eu vi, né? Observa as confusões. Ela fez essa postagem, né? Vocês de Minas vão tolerar até quando os moleques do Nicolas bagunçar a candidatura de vocês? Por isso que o Nicolas só quer em Minas quem for fiel a ele. Bata de frente. Ela tá reclamando com o Caporeso, né? Caporeso, vá pra cima deles. Caporeso é o nosso candidato ao Senado. Caporeso é 100% alinhado. Ela tá cobrando o Caporeso mais empenho. Dá nome aos bois. E aí o Eduardo curtiu, né, essa postagem dela. Esse é o tipo de postagem que o Eduardo curte. Eu só trouxe essa postagem que o Eduardo curtiu, por quê? Pra gente poder fazer comparações. Postagens que o Eduardo curte e postagens que o Nicolas curte, né? Um cara ligado ao MBL, né? Talvez ele curtiu sem querer, né? Da mesma forma que o Weintraub também curtiu sem querer a postagem de Nando Moura. Mas tá aqui o Henrique Aparício, né? Nicolas curtiu meu post falando mal dos bolsonaristas, dizendo que eles defendem o Toffoli, o amigo do amigo de meu pai. Se lembram? Tirem suas próprias conclusões. Aí você vê, né? Coisas que Nicolas faz e que a direita esconde. Varre pra debaixo do tapete. Aí veio o Malafaia. Malafaia diz que Eduardo Bolsonaro ajudará Flávio se ficar calado. Ué? É mesmo, é? Flávio só é candidato porque o Eduardo falou e falou muito. O pastor tá sugerindo que Eduardo tenha que se calar? Até poucos meses atrás o pastor não queria Flávio e insistiu até o último instante pela candidatura de Tarcísio. Ah, se não fosse pelo falar de Eduardo, né? Vocês todos teriam tomado conta do terreno. O Diego fala, rapaz, honestamente, é bom que exista alguém como Eduardo,
disposto a confrontar certos comportamentos de forma direta, herdando o estilo do pai Jair Bolsonaro. Há um grupo que só recorre ao sobrenome Bolsonaro quando convém, né, seja para capitalizar votos ou inflar engajamento. E o Petrópolis fala o seguinte, né? Primeiro que o perfil ligado ao Nicolas, né, o Space Intergaláctico, que vive para atacar os Bolsonaro, compartilha, né? Urgente, tudo é urgente. Tudo é urgente. Aí o Petrópolis fala, só existe divisão da direita quando é para defender Bolsonaro e seus filhos? Porque, curiosamente, quando os ataques dissimulados ou explícitos são direcionados aos Bolsonaros, os limpinhos, a direita perfumada, sofisticada, certos influenciadores e parte das grandes mídias que se dizem de direita, escolhem o silêncio conveniente. Ninguém vai pedir para o Malafaia parar e não dividir a direita. Ninguém vai acusar o Malafaia de dividir a direita, né? O Space Liberdade não vai, os perfis ligados ao Nicolas não vão. Mas bastam dos bolsonaros responder e expor os fatos que começam os espetáculos, gritos, vitimização, distorções e até o uso das mesmas táticas que dizem combater, inclusive as mais abjetas, rotulando como gabinete do ódio. E tudo isso, ironicamente, em nome da tal união da direita. Mentiras e narrativas contra Bolsonaro e seus filhos parecem autorizadas, embaladas pela espiral do silêncio. Já quando alguém se levanta para defendê-los, o barulho surge acompanhado da velha ordem. Fique calado, você divide na direita. Se essa é a régua dessa direita, eu faço questão de não fazer parte dela. Prefiro permanecer ao lado de Bolsonaro, quem me despertou politicamente e quem, na minha visão, já demonstrou estar ao lado do Brasil e do povo brasileiro. Aí só para mostrar um negócio aqui do Malafaia. Peraí que eu preciso das duas mãos. Acabei de lembrar agora. Era pra ter lembrado antes. Mas eu sei onde é que tá isso aqui. É rápido. Já abri aqui já. Ó, já tá aberto, ó. Impresso. Dezembro, lançamento da leitura do Flávio. É o choro dos aliados. Aí, ó. O choro dos aliados. O miserável do Malafaia, que tá querendo dar lição de moral, tá aqui, ó. A quem interessar. O amadorismo da direita faz a esquerda das gargalhadas. Seu pilantra, seu patife. Flávio já está empatado. Empatado. Você perdeu, Malafaia. Seu projetinho de poder foi pro saco. Malafaia diz que Flávio arrancou a candidatura do pai fragilizado na prisão. Como é que tu ousou falar isso? Isso aqui é desumano. Esse é o Malafaia que quer dar aula de política para Eduardo. Vê se teve mais algum aqui que eu parei. Olha lá, o Partido Novo atacando. Ah, tem um ataque do Partido Novo hoje ao Flávio. Sugerindo que Flávio é o Mussolini. Isso é postura de Partido Novo? Deixa o Luiz Felipe Dávila hoje do Estadão. Vê se tem mais algum aqui do Malafaia. Assessor de Michele faz crítica. Isso tudo rolou na época, né? Intervenções. Mas vamos lá. Tá ali. Esse é o Malafaia. Aí, veja como é que as coisas se dão, né? Depois do Malafaia aprontar essa, Paulo Figueiredo foi lá e disse, há uns dias atrás, o Malafaia não queria o Flávio como candidato de jeito nenhum, e dizia que não tinha chances. Agora, já tá querendo dar pitaco sobre como o Flávio deve ser apoiado. Não deixa de ser um avanço, não é? Vou deixar o pastor amadurecer um pouco as ideias. Acabaremos alinhados. Aí o Malafaia responde ao Figueiredo falando o seguinte... O filhote da ditadura Paulo Figueiredo, calado é um poeta. Lula agradece toda a intervenção dele junto ao governo dos Estados Unidos. É o camisa 9 de Lula. É um vagabundo. É um vagabundo, Malafaia. Eu tenho muitas críticas ao Paulo Figueiredo em inúmeros pontos. Ave Maria, o pensamento econômico dele... A postura covarde dele em relação ao Constantino, porque é sócio dele, né? Por exemplo, mesmo desgostando do Paulo Figueiredo, quando eu vejo o Chiquini tentando incriminá-lo, eu defendo, porque é o certo a ser feito. Paulo Figueiredo não consegue fazer o certo. Sempre fala comigo sobre mim com desdém. Agora, na hora do sócio dele me procurar para me oferecer, né, pra gente boletar junto, aí ele tinha tempo a perder comigo. Mas eu acho um absurdo, cara, porque eu reconheço o que o Paulo Figueiredo fez. Eu sei muito dos bastidores que rolaram. Sei como ele teve um papel de verdade importante. O Eduardo conhecia muita gente, mas o Paulo Figueiredo também conhecia muita gente. Eu não vou deixar que minha birra me segue pra quem fez alguma coisa pra ajudar. Agora o Malafaia não consegue. Ainda acusa o cara de ser o camisa 9 do Lula. E o camisa 10 é o Eduardo, né? Por isso que usou o camisa 9, né, Malafaia? E aí, pior. O Malafaia
fez a mesma coisa que o Pablo, né, um dos assessores, um dos vereadores do Nicolas fez, que a gente comentou essa semana, que é pegar um vídeo fora de contexto para atacar o Paulo Figueiredo. Será que isso aqui condiz com o Paulo Figueiredo? Olha isso aqui, olha que absurdo. Vamos ver como os americanos vão se portar na semana que vem. Eu adianto aqui, início da semana, resposta duríssima. Inclusive, eu fui um grande defensor do Lula livre. E eles estão sabendo os detalhes do que vem acontecendo. E a posição é... Já deu pra perceber pelo áudio que o vídeo tá com cortes, né? Quando o Paulo Figueiredo fala até de Lula livre, se eu não me engano, ele falava o seguinte, cara, que ele sempre foi um defensor devido ao processo legal. E uma crítica, inclusive, para falar que Bolsonaro tava tendo, né, o seu processo legal todo atropelado. Os americanos fizeram diversas respostas duríssimas. Mas por conta de pessoas como Malafaia, cara, a gente vai continuar insistindo pelo quê? A gente não tem nenhum apoio no Brasil. A direita no Brasil tá contra a gente. Só tem o Eduardo. E uns gatos pingados, o Medeiros, o Mário Frias, o Polon, uns gatos pingados por aí. Mas que adianta? Cara, pegar um vídeo cheio de corte, fora de contexto, pra sugerir que Paulo Figueiredo, filhote da ditadura, ele escolheu de quem ele nasceu? É isso que tua religião te ensina, Malafaia? É isso que tu ensina na tua igreja? A pessoa escolhe onde ela vai nascer? Eu não deixo, sabe? Assim, pra mim a verdade é a verdade. A verdade é a verdade. Eu acho um absurdo que tá isso daí, sabe? Os Estados Unidos continuarão lidando com o Brasil com o grau de liberdade que o país der ao seu cidadão. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre da direita. Estou dizendo que nós vamos pessoalmente boicotar qualquer tentativa de conversa aqui nos Estados Unidos que não passe por uma anistia ampla, geral e restrita. Todos serão, e com a diferença de que um é filho do presidente e o outro é uma pessoa que já goza de uma enorme credibilidade aqui dentro. Nós vamos boicotar um por um. Sabe assim, eu sou do Lula livre, o que o Malafaia tá fazendo, sabe? É jogar baixo, pô. Igual como a turma do Nicolas joga. Fizeram com o Eduardo. Aí falam também da turma do Nicolas. Depois de semana passada, não vou mais esconder nada que o Nicolas fica aprontando, não. Olha lá. Cauã Miranda. Ex-assessor do André Fernandes opinando que Flávio não ganha eleição após participar da caminhada do Nicolas. Mas o grupão não existe não, viu? É só teoria da conspiração. Olha aqui, ó. Junto com o Pedro Pôncio. Eu devo falar do Pedro Pôncio nos próximos dias. Fazer um dossiezinho, quem sabe. E lembrar tudo que esse cara, né, já fez. Eu não consigo compreender como é que esse cara existe politicamente por toda a arruaça que esse incendiário causou em 2022. Ainda fugiu para a Europa, né? Porque ficou pedindo pix nos acampamentos, radicalizando pessoas. Era a turma do Oswaldo Eustáquio. A gente vai falar sobre isso, Pedro Pôncio. Não acha que eu esqueci de você, não. Tá ali a minha opinião de marqueteiro. Flávio Bolsonaro não ganha eleição na base de cobrança, exposição e ameaça. Flávio tá ameaçando alguém? Precisa pra ontem de estratégia de comunicação, construir imagem, conquistar público, ser de direito ou não. Flávio tem que virar um produto que todo mundo quer usar. A turma do Nicolas. Também falando da turma do Nicolas. O perfil é ligado à turma do Nicolas, ó. Quem eu ataquei? Vamos lá. Nicolas. Zambelli. Mas eu ataquei. Desde maio. Assim, quando a gente realmente deixou claro que eu e Zambelli, a gente caminhava de lados totalmente opostos, acho que maio de 2023 estava claro. Ela fez algumas postagens mentindo a meu respeito. Ali, falei, eu falei, ó, Zambelli, o cara tá distante de você. Não suporta Zambelli. Tarcísio também não quer nenhuma proximidade com o amiguinho do André Esteves, o homem aí que fez a privatização da Sabesp e da EMAI, envolvendo aí o Tanuri, Caso Master. Não quero nenhuma proximidade. Dona Michele, falei, minhas críticas estão aí. Acho que ela deveria se esforçar mais na candidatura do Flávio, sem nenhuma sombra de dúvidas. Volto a reafirmar. O Moro, eu não sei como tá solto. Os Weintraub, Maria. Não era pra bater de frente com os Weintraub, não? É mesmo? O Francisquini e o Salles. Quem eu defendi? O Mota. Eu defendi o Mota. Defendi o Alcolumbre. Eu defendi o Michel Temer e o Pacheco. Agora até o
Temer faz parte do meu bloco de aliados. E quem eu nunca critiquei, o Supremo, Lula e o PT. Eu nunca critiquei o PT não, gente. As evidências falam por si. Continuem acéfalos. Falam que ele diz que teremos Lula 4. Olha a campanha de difamação que a turma do Nicolas vem fazendo nas redes sociais. Parabéns, Nicolas. Vai desautorizar a tua gentalha? Desautoriza aí, Nicolas. Mostra aí. Faz o que tava cobrando os outros. Aí depois, não pode reclamar. Valdemar disse que Michele não foi consultada sobre candidatura de Flávio e ainda está se ajustando. Valdemar afirmou que a Michele não foi consultada previamente sobre a articulação em torno de eventual candidatura presidencial do senador e que ainda está se ajustando à decisão. O que eu tinha para falar, esses dois já falaram. O Renato fala em poucas palavras. Na esquerda, todos se adaptam a decisões do Lula. No centro, todas as vontades se moldam aos desejos do cacique. Só na direita, o candidato presidencial é que precisa se adaptar às vontades e vaidades de quem é satélite. Pronto. Aí o Petrópolis reforça, né? Pois é, nessa tal união da direita, parece que inverteram até a lógica do universo. O Sol é que deve girar em torno dos planetas melhores, nunca o contrário. E se você ousa discordar ou simplesmente se recusa a ficar em silêncio, pronto. Já viu um rótulo que você está dividindo a direita? É curioso como a união só é exigida de alguns, enquanto outros têm passe livre para atacar, distorcer e ainda posar de defensores da harmonia. É uma coisa que eu acho que é relevante. Aqui não é nenhuma crítica a ninguém, não, mas uma constatação. Só porcaria, não tem problema não. Aqui é a página do Pele Mulher. E aqui é a última postagem. Deixa eu ver se tem uma outra postagem mais nova. Aqui não tem, não. Essa aqui é a última postagem mesmo. Vou abrir aqui, ó. O Twitter é a rede que a pessoa mais acompanha política e comenta, né? O Instagram, o pessoal vai vir em Nárnia. Gente, pela primeira vez na vida, eu entrei no Instagram e eu comecei a ver as pessoas cobrando mesmo pra valer, viu? O bicho tá pegando até no Instagram, viu? O bicho tá pegando até no Instagram. Você pega aqui, ó. Nota de esclarecimento. É pra falar que a Michele, né, não falou nada lá do Alcide e tudo mais. Aí tá ali, ó. Cris Rosa. Dito tudo isso, Flávio pra presidente. Salve, Cris. Até já curti aqui, ó. Flávio presidente. Flávio Bolsonaro para presidente. Tô com a Michele. Flávio 26, viu, Bolsonaro. Nenhuma publicação em apoio ao Flávio. E política é muito suja mesmo. Não dá pra acreditar em ninguém. Flávio presidente. Gente, tem um homem inocente na cadeia. Faça alguma coisa. Quero ver apoiando o Flávio. Esqueça o resto. Apoio o Flávio. Flávio presidente. Flávio 26. Não sei por que está em cima do muro. Apoio o Flávio. Tá na hora da senhora parar de atacar seus enteados com indiretas. Flávio presidente. Tô na espera de apoio pro Flávio. Porque pro Tarcísio e pro Nicolas tem arrodo, né? Flávio presidente. Quando é que a senhora vai apoiar o Flávio? Dito isso, Flávio presidente. E aí, Michele, já apoiou o Flávio? Liberdade de expressão. Eu achando que vinha uma nota para esclarecer por onde andam as publicações da tua e apoio. Não, já cobrando também. Flávio presidente. Falta lá apoiar o Flávio. Tá na hora de apoiar o Flávio. Michele perdendo minha admiração. Bolsonaro livre. Flávio Bolsonaro, presidente. Flávio. Deixando de seguir Pele Mulher. Flávio presidente. Esperando a Michele. Único posto de apoio. Esta é a maior atriz desse país. Dito isto, Flávio presidente. Mas é Flávio presidente. Fechado com Flávio. Bolsonaro quase morreu, pô. Precisa de apoiadores fiéis para libertar, fortalecer Flávio. É o começo do fim da tirania. Vocês têm noção que é isso? Pela primeira vez na história deste país, nem os boca abertas do Instagram estão de boca aberta. Acabou. A barreira de proteção de blindagem da Santa Michele Bolsonaro e do bezerro de ouro ungido por Deus, a Beyoncé de Ouro Preto, rachou. Rachou pela primeira vez no Instagram, bicho. No terreno de vocês. É tipo você jogar contra o La Bombonera e você conseguir fazer um batuque mais alto que a torcida do Boca Juniors. Exemplo, futebol, todo mundo vai entender, né? Rapaz, velho. É você no Maracanã do Flamengo
E você fazer mais ódio que a torcida do Flamengo no Maracanã. É basicamente isso. Eu tô aqui abrindo ao vivo pra vocês verem, pô. Eu tô sem palavras. Você tem que apoiar o Flávio, pô. E não o Tarcísio, o povo tá vendo. Rapaz, velho. O povo tá com raiva, viu? Meu Deus do céu, não vou perdoar nem se o Flávio tivesse segurando a arma pra Bolsonaro. Ele acha. Dizendo, rapaz. Na Michele está o povo tá vendo aí, viu, irmão? O povo tá vendo aí, viu, tia? O povo tá vendo aí. O povo tá vendo. Aí o Valdemar também falou um monte de lorota, né? Valdemar critica a Kassab, diz que não haverá espaço para a terceira via na eleição. Tá certo. O Valdemar falou essas coisas tudo lá no jantar do Esfera. Foi jantar, foi almoço lá, Farinha Laimer. Valdemar diz que Braga Neto com vice de Bolsonaro foi erro e defende mulher na chapa de Flávio. Tem que defender nada, tem que ficar quieto. E deixar que Flávio escolha o vice. Fica quieto. Quieto e calado, Valdemar já tá errado. Agora, uma coisa interessante desse evento, não foi o Valdemar falar que não tem espaço pro Kassab, mas o próprio Rueda, que tava lá com o Valdemar, descartando a terceira via, né? Dizendo, tá pra tentar Lula e o Flávio. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, tem mais coisa pra gente comentar, mas fechar aqui com chave de ouro com essa notícia. Luiz Felipe Dávila, filiado ao Partido Novo, tava lá no lançamento da arquitetura do Zema. Espera aí, ver se o Chiquinho não vai ser homem pra comentar sobre isso, porque o Chiquinho não é homem, né? Chiquinho, você não é homem, mas eu queria ver você colocar o dedo na cara do Luiz Felipe Dávila, que encerra o texto dele falando o seguinte, né? A República do Rabo Preso. A eleição de 26 é um jogo de vida ou morte para a liberdade no Brasil. Os aspirantes a Mussolini e Maduro já estão no aquecimento. Bom, Maduro é a esquerda comunista e Mussolini é o fascista. Pois é, então tá falando aqui que o Flávio e o Lula já estão prontos para entrar em campo, né? Se perdemos o jogo, seremos responsáveis pelo sepultamento da democracia no país. Vocês do Partido Novo concordam com isso? Aqui não é divisão da direita não, né? Cadê o Tadalafella da direita, né? O Superman. O Superman já fez um OnlyFans já? É, fecha aí o OnlyFans, Superman. Mostra aí que tu é... tu não vai mostrar, tu também não é homem. Né? Todo arrumadinho aí. Um panaca. Aí, ó, se filiou novo pra isso. Tá com rabo preso. Rabo preso quem tem são os filiados do Novo, que não tem coragem de criticar isso daqui. Quem tem rabo preso é todo filiado do Novo que não abre a boca pra rebater um texto lixo como esse aqui do Luiz Felipe Dávila. Cadê a Marina Helena, que participou da campanha ativamente do Luiz Felipe Dávila, inclusive dando entrevista pra Infomani como era? Assessora de economia? O que tem aqui fácil aqui? Deixa eu ver se tá na sabatina que eu fiz com ela essa notícia. Acho que tá. Marina Helena. Tá aqui, ó. Ó, deixa eu ver. Deixa eu ver se acha aqui. Visão ideológica. Coisa do pecado. Crédito de carbono. Acho que não vai estar aqui não. Talha-ferro. Não, acho que não vai estar aqui não. Andei Fomani, só pra ver como é que ela tá. Não vai estar aqui não. Teria que procurar. Deixa eu ver se eu acho aqui só. Odeio não poder mostrar as coisas. Infomoney, Marina, Helena, Felipe Dávila. Aqui, ó. Pronto. Já achei. Quer dizer que eu tô mentindo, ó. Marina Helena, economista de Felipe Dávila, defende teto de gastos, privatização da Petrobras. Meu Deus do céu. Tá aí, né? Coordenadora do programa econômico da campanha do Felipe Dávila. Aí, fala aí, pô. Fala aí que ele é um louco. Querendo sugerir que Flávio é Mussolini. Não vem pagar também de louco, não. Fala, não, ele não estava falando do Flávio, não. Ele estava falando de quem, então? Quando ele se referia a Mussolini. Quem é? Quem é? Fala aí. Tomara que ela repujar aí essa notícia de hoje, viu? Que o Flávio já tá empatado. Mesmo na Atlas Intel do André Roman, esse peitista.
Vou mandar o vídeo que eu dei play, que é o do Eduardo e do Malafaia, né, o editado do Paulo Figueiredo lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem o Tony Valeu, tem o Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Com fatos e notícias que muitas vezes a esquerda odeia e que muita gente da direita quer varrer para debaixo do tapete. Se você é uma pessoa que não gosta de varrer a coisa para debaixo do tapete, o Atlas Brasileiro é para você. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!